Olá, professores, olá, professoras. Novamente estamos aqui juntos aqui para refletir mais um documento aí visando, o nosso preparo, e esse preparo com bastante responsabilidade, com bastante compromisso, com bastante qualidade, visando aí aos N concursos públicos que nós vamos, prestar aí durante a nossa carreira. Claro que nós temos o foco aqui inicial, de estarmos aí nos preparando para o grande objetivo nosso, nesse primeiro momento. Hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre esse documento, a perspectiva multicultural no projeto político-pedagógico, da Lúcia Maria Gonçalves Rezende, essa educadora, pesquisadora, brasileira, que vem aí dar o norte de como deve ser instituído o projeto político-pedagógico, quais as bases legais que ela vem trazer para nossa reflexão. E não tenha dúvida nenhuma, pessoal, se eu estou trazendo esses documentos é porque no horizonte aí daquilo que nós, analisamos, da experiência que nós temos em concurso público, essa é uma obra que mesmo que não esteja, propriamente no edital, ela é obrigatória, porque ela dá base para que nós possamos entender como que o projeto político-pedagógico deve ser construído. E além disso, pessoal, como ela ampara toda a discussão dela em cima da LDB, em cima das orientações legais, é uma oportunidade para que nós possamos fazer uma revisão daquilo que nós estamos, evidentemente, nos preparando e buscando aí fundamentar os nossos estudos. Esta obra também eu trabalhei, trabalhei no concurso público para professores na prefeitura de Guarulhos, portanto, é um documento que foi feito, por mim, o resumo foi feito por mim, o preparo do slide foi feito por mim, embora, existem aí, inclusive outros professores utilizando, outras empresas de cursinho utilizando isso, mas esta obra, é minha, obra no que eu diz respeito ao preparo do documento, porque a obra é da Maria Lúcia, ou da Lúcia Maria Rezende, a perspectiva multicultural no projeto político-pedagógico. E nós vamos fundamentar aqui as nossas reflexões e, posteriormente, num outro momento, nós vamos, claro, fazer uso dela também lá nas nossas aulas ao vivo. Sempre é bom a gente ter aí duas possibilidades, a videoaula que o professor grava aqui, sozinho, mas claro, na intenção e pensando sempre em vocês, e depois, claro, nas nossas reflexões aí, nas aulas ao vivo, que faz assim uma diferença enorme no preparo, não tenha dúvida nenhuma, onde a gente pode discutir, onde tem a participação, aonde nós estabelecemos essa relação direta, aluno-professor, professor-aluno, beleza? Então vamos dialogar um pouco sobre a perspectiva multicultural no processo ou no projeto político-pedagógico. Então, Lúcia Maria Rezende, ela vem dizer assim, que um projeto político-pedagógico que atenda às necessidades da escola deve ter uma visão multicultural, deve ser tomada por um aspecto, onde o multiculturalismo esteja presente. E quando nós pegamos, o aspecto multicultural apontado por Lúcia Maria Rezende, ela vem dizer assim, da valorização de tudo aquilo que existe dentro da escola. Por isso que eu defini aí, porque ela fala lá no início do documento sobre esse processo multicultural, E ela define como a existência de várias expressões culturais em um mesmo ambiente. Você que trabalha na escola, você que já teve uma experiência dentro da escola, se nós formos aqui lembrar de quando nós estudávamos, como o ambiente educativo, como o ambiente escolar, ele é composto, por muitas expressões, e expressões diversas, que não podem ser relegadas, não podem ser deixadas de lado no contexto e no entendimento, da Lúcia Maria Rezende, quando nós vamos estabelecer o projeto político-pedagógico da escola.
E aqui a gente tem que deixar bem claro que o projeto político-pedagógico da escola, tanto para a Lúcia Maria Rezende, como para, né, outros autores, né, eles vêm dizer assim: é o projeto político-pedagógico, é o documento que direciona tudo aquilo que acontece dentro das escolas. Então, é a proposta pedagógica, e Ilma Passos Veio, que inclusive tem questões e concursos, né, de Ilma Passos Veicas com Lúcia Maria Rezende, que falam a mesma coisa. É o projeto político-pedagógico, que é o documento orientador de todas as práticas, da fundamentação de tudo o que existe como característica da comunidade da escola em relação à comunidade onde a escola está inserida. Então, ela já vem dizer: só tem fundamento um projeto político-pedagógico se ele estiver respeitando as tantas expressões culturais diversas que constituem o seu, né, o seu ambiente. Então, olha como ela já vem dizer, né, que é importante, né, as considerações de um olhar sensível, de um olhar acolhedor, de um olhar para a cultura aonde a escola está inserida, para aí, claro, estabelecer o projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica da escola, porque o meu fazer pedagógico, né, o meu planejamento, conforme o próprio artigo 13 lá da Constituição da LDB, que depois nós vamos ver, que ela também faz uma menção a isso, está fundamentado que o meu planejamento, a minha ação, né, como professor, deve estar vinculado justamente com a proposta pedagógica da escola. Então, ela vem balizar isso, né? Numa abordagem inicial, ela vem fazer alguns questionamentos a respeito, né, de como esse projeto político pedagógico é construído lá dentro da escola. Será que ele é construído? Será que não é algo imposto? Será que tem a participação? E aí eu até coloquei algumas perguntas que ela faz lá no documento. Como que se dá a discussão que envolve a elaboração do projeto político-pedagógico, né, mais propriamente o PPP, dentro das escolas? Será que há discussão? Será que há participação coletiva? Será que há consideração pelas ideias de todas as pessoas? Será que há um processo de discussão democrática que oportuniza, de repente, as pessoas, né, a estar contribuindo para, né, a elaboração do projeto político-pedagógico e também para a sua execução? E aí ela coloca: há discussões coletivas e democráticas, né? Por que há discussões coletivas? Poderia ser, será que ocorrem discussões coletivas? Mas as discussões coletivas, elas podem não ser democráticas. Se de repente tem lá o teor de uma pessoa que está impondo, mesmo que está tendo uma discussão coletiva, ela não é democrática. A democrática é você colocar na mesa da discussão os assuntos e aí, né, as pessoas poderem participar, poderem dar a sua opinião, contribuírem, né, também democraticamente, muitas vezes não aceitar, né? Então, ela faz essas considerações. Há discussões coletivas e essas discussões, elas são democráticas? Há considerações às ideias diferentes daquilo que nós temos no dia a dia na organização das escolas? Então, olha como ela já numa introdução do documento, ela vem considerar que existe a necessidade de nós quebrarmos paradigmas estabelecidos dentro das escolas, porque, para a Lúcia Maria Rezende, é comum nós chegarmos nas escolas e ter lá um projeto político-pedagógico pronto, onde as pessoas sequer têm conhecimento, sequer têm o poder de repente, pegar em mãos para olhar lá as bases do projeto político-pedagógico, e é algo lá simplesmente para atender às artimanhas do processo burocrático de dizer: na minha escola existe o projeto político-pedagógico. E muitas vezes esse projeto político-pedagógico ele existe em completa, né, desconsonância com a realidade que a escola está inserida. Então, por isso que ela vem fazer essas considerações. E não tenha dúvida nenhuma que a própria LDB coloca lá que o projeto político-pedagógico ele deve ser discutido e elaborado por todos de forma bastante democrática e participativa. Então,
Lúcia Maria Rezende, ela já vem fazer essas considerações iniciais aí no seu trabalho e na sua obra e no seu documento. E aí, né, como sempre, quando tem aí um autor, quando tem uma obra estabelecida, um documento, a gente sempre pega como base aquilo que o autor ele vem trazer para nós, né? E lá no início ela já coloca aí que nós temos a possibilidade da construção do projeto político-pedagógico para fortalecer, né, para institucionalizar uma cultura forte dentro da escola, mas o norte que nós temos, a realidade que nós presenciamos é outra completamente diferente. E aí ela vem dizer que isso é possível porque a escola tem se caracterizado por uma estrutura arcaica que despreza as diversas realidades presentes em seu próprio espaço, né? Então, o que que ela vem dizer aí? Nós temos algo já definido, que historicamente está pronto, né? E aqui, conversando com Paulo Freire, essa estrutura arcaica, né? Lembre lá nas tantas vezes que eu já falei nas nossas aulas lá sobre Paulo Freire. Paulo Freire fala claramente que aquilo que é tradicional, que tem serventia, que é útil, que ajuda dentro das estruturas educacionais, evidentemente deve ser preservado. Agora, aquilo que é arcaico, que é obsoleto, né, tem que se acabar dentro das escolas. E a Lúcia Maria Rezende vem dizer aqui, ó, a escola, infelizmente, continua dentro de uma estrutura arcaica, desprezando as realidades, né, que estão presentes no dia a dia, né, dentro do seu espaço. A escola simplesmente é um lugar de reprodução de um projeto imposto, pré-concebido, não planejado por quem vivencia o dia a dia da escola. Olha o teor daquilo que ela vem dizer. E aí você que trabalha nas escolas aí tira as suas conclusões se ela não tem, né, todo o respaldo de estar falando isso. Nós muitas vezes dentro das escolas temos que agir como simplesmente um reprodutor daquilo que é imposto, né? Vem a Secretaria da Educação, vem aí as diretorias de ensino, né, com um modelo pronto, com uma receita de bolo, né, e coloca lá, não, vocês vão ter que fazer isso, né? E aí isso é um projeto pré-concebido por quem está elaborando e não está executando. Esse é o grande problema, né? Não é planejado por quem está ali no dia a dia, no chão da escola, como o próprio Paulo Freire sempre fala, né? Então é um projeto que muitas vezes ele não é dialógico, que ele não é participativo, que ele não é democrático, mas que a escola está lá simplesmente para reproduzir algo que é imposto, e esse imposto, entenda, vindo de cima para baixo. Então, ela coloca isso como uma triste constatação dentro da realidade, das realidades das escolas. As expressões culturais, seja política, racial, religiosa, de gênero, entre outras, que deveria se constituir no fortalecimento de lutas, se caracteriza por embates violentos e de desrespeito. Olha, pessoal, a constatação dela. Quando ela fala assim, que nós temos lá, né, ações e valores culturais, e dentro desses valores as visões políticas diversas, né, as contribuições e os valores e os elementos raciais, né, o universo religioso, a diversidade de gênero, né, tudo aquilo que deveria se constituir como uma grande riqueza para se fortalecer um projeto político-pedagógico da escola consistente e alinhado com a realidade que a escola está inserida, né, isso se constitui em embates violentos, de desrespeito, de desconsideração, né, o que ocasiona para ela uma consequência, um movimento, e essa consequência para ela é um movimento desintegrador, de desvalorização absoluta da diversidade cultural. Então, ela coloca isso na formulação, na elaboração e na execução do projeto político-pedagógico, quando, né, se faz vistas grossas, quando se desrespeita todos, né, todo o potencial que existe dentro da própria unidade onde a escola está inserida, né, na comunidade, na região que a escola
né, está inserida, isso, né, se manifesta como um movimento desintegrador. Se é desintegrador, é que não tem união, e isso desvaloriza todo o potencial que a escola pode construir, sendo um projeto político forte e consistente para atender tudo aquilo que se espera da escola. Então, esta é uma triste constatação, né, que a autora Lúcia Maria Rezende vem trazer para nós. Isso é muito importante, pessoal, né? Isso nós temos que trazer menção e fazer menção. Um projeto político pedagógico que se espera tem que ir na contramão do que nós estamos tendo aqui, né? É valorização racial, religiosa, de gênero, de todas as expressões culturais para se fortalecer. Lembrem aqui quando nós estudamos lá, né, a Montuan, né, que ela coloca lá, o AEE deve estar bem estruturado no projeto político pedagógico, como que vai ser o atendimento daquela criança, daquele aluno, né, que é atendido em relação às necessidades especiais, né? Então também, porque se nós não fizermos isso, não estivermos amparados nessas discussões democráticas, estruturadas nos registros, e aqui tem o documento, projeto político pedagógico, nós estaremos dando suporte às estruturas arcaicas que persistem, né, a desintegrar tudo aquilo que, né, deve ser estabelecido e trabalhado dentro das unidades e, claro, na formulação do projeto político pedagógico da escola. Então, olha como, né, as reflexões que ela vem trazer num primeiro momento, assim, balizam a gente para que nós possamos, claro, né, ter uma visão absoluta de tudo aquilo que precisa, né, para a gente constituir um projeto político pedagógico, né, que venha atender às necessidades das nossas escolas, da comunidade onde a escola está inserida e, principalmente, considerando aquilo que nós precisamos oportunizar, né, de formação adequada aos alunos, né, lembrando que eles são seres em processo de desenvolvimento e pela própria LDB nós temos as finalidades de prepará-lo enquanto pessoa, de prepará-lo enquanto cidadão e, claro, qualificação para o trabalho aí atendendo às finalidades da educação, beleza? Uma situação que ela vem também fazer menção sobre a realidade, né, de democratização das escolas. Ela fala que muitas vezes se utiliza, e é normal, se ouvir o tempo inteiro sobre processo democrático. A minha escola é democrática por causa disso, disso, disso. O Montuan também fala, ó, a tua escola ela não é inclusiva simplesmente porque você matricula lá 10, 15, 100 alunos com necessidades especiais. Depende daquilo que você, né, tem lá para oportunizar que, de fato, essas pessoas sejam, né, inclusas dentro do projeto da sua escola. Para a democracia, a mesma coisa. Então, ela vem fazer questionamentos. Ó, muito se fala de democratização ou de processos democráticos dentro do espaço escolar. Mas, como que nós temos que entender isso? E aí também eu trago aqui as questões que ela faz lá como norte de reflexão. A democratização dentro do espaço escolar existe, de fato, ou simplesmente é um jargão utilizado? Olha, pessoal, né? Olha o que ela está trazendo como norte da nossa reflexão. Será que nós não estamos utilizando que nós agimos pela democracia, né, simplesmente para legitimar atos arbitrários? Olha o nosso presidente, o que que tem de democrático nesse cara? Né? Não estou aqui para discutir política, cada um tem a sua visão. Mas o que, que tem? O tempo inteiro ele fala que ele é democrático. É democrático que o tempo inteiro está, né, querendo condicionar as coisas, querendo colocar o dedo onde não é da competência dele, querendo impor um jeito de, situação, de conduzir as coisas. Então, a minha sala de aula, eu tenho lá um ambiente amplamente democrático. Eu permito a participação do aluno, eu permito que, de repente, ele desconsidere ou questione uma situação que para ele não está muito bem clara, né? Então ela vem aqui falar em nível de escola. Será que as escolas, os espaços escolares, a democracia de fato existe ou simplesmente é um jogo de palavras
né, para legitimar uma ação. E aí ela coloca: se existe, como podemos caracterizar a escola? Né? Então, vamos supor que existe a democratização. A minha escola ela é democrática? Ela conversa com a comunidade? Ela conversa, né, de modo bastante responsável com as forças daquela comunidade, com a organização daquela comunidade? Será que o aluno ele é acolhido? Será que o aluno ele é entendido? Será que o professor ele é considerado na sua individualidade? Porque, de repente, o professor está passando por uma situação bastante complicada, né, com problemas familiares. Será que esse espaço de democratização e esse espaço democrático permite ao professor ser acolhido também? Né? Será que a relação que existe entre todos aqueles que compõem o universo educativo, né, é possível dizer assim, ó, aqui de fato a gente se sente muito à vontade, né, na relação com o outro, porque mesmo de repente as coisas não estando bem, né, nós temos como entender que a escola ela é construída no dia a dia, que situações de imprevistos acontecem, né? Então ela vem questionar isso, se existe. Como podemos caracterizar a escola? Essa escola é humana para ser democrática? Ela é acolhedora? Ela é, ela acolhe ao invés de repente, ela inclui ao invés de excluir? Então todas essas considerações, né, a Lúcia Maria Rezende ela vem dizer. E aí, dentro disso, né, também ela pergunta o que eu represento para a escola e para a comunidade. Eu, enquanto pessoa, né? Será que eu tenho uma representatividade? Será que, né, eu lá na escola sou considerado primeiro um ser humano, um profissional, ou sou somente um número? Como na sociedade como um todo nós somos números, né? Então ela vem questionar isso. Numa escola onde a democracia existe no espaço escolar, as pessoas não são números, né? E aí ela vem aí com um teor forte, né? O que que nós representamos dentro de uma escola, né? Será que existe uma fundamentação e um respeito pelo aquilo que eu represento enquanto pessoa, enquanto profissional? E também ela vem falar assim: qual é a minha identidade, né? A minha identidade que me constitui enquanto pessoa, né? Os valores que me comportam, né? Quem sou eu enquanto a minha identidade profissional? Eu sou, como diz a Terezinha Rios, que nós tivemos a oportunidade de refletir aí, competente profissionalmente, né? Eu tenho a ética mediando a minha ação para definir quem somos nós num espaço mais amplo, porque num espaço democrático, se um falhar, né, tem uma influência e uma consequência para o todo. Então, quem somos nós? Somos compromissados na busca incessante de oportunizar para as pessoas o melhor preparo possível, né, dentro daquele espaço educacional, né? Eu, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu respeito a diversidade presente lá dentro da escola, eu respeito as várias opções de vida e orientações de vida, né, que existe dentro desse espaço escolar. E aí, o que nos identifica e o que nos motiva dentro do espaço escolar. Né? Quando ela fala isso para falar em democracia, será que o ambiente escolar me mobiliza todos os dias para eu acordar com vontade de dizer lá é o meu ambiente de trabalho, é um ambiente agradável, aonde eu me sinto bem, aonde eu sou identificado com o meu trabalho, com as pessoas. As pessoas lá são o norte que eu preciso também para empoderar o meu trabalho, assim como eu sou o norte para outras pessoas, eu sou a referência. Então, olha como ela vem fazer os questionamentos. E aí ela coloca como observação que poucas escolas se caracterizam por não ser um espaço opressor e reprodutor de uma cultura ideológica pré-estabelecida. Então, ela vem dizer assim, ó, vamos conversar um pouco sobre democratização no espaço escolar, o processo democrático que tanto se fala, né? Então vamos questionar, vamos refletir sobre algumas questões. E aí ela chega à conclusão que poucos espaços, né, educativos, eles não são opressores, eles não são reprodutores de uma cultura violenta,
porque as pessoas lá são tratadas muitas vezes como número, que as pessoas não são consideradas como pessoa e como profissional, que as pessoas muitas vezes podem estar bem, estar mal, muitas vezes não se olha para a pessoa. Então, esses questionamentos, ela vem dizer que são importantes para fundamentar que tipo de escola, né, e que qualidade de escola nós queremos construir, para ter, claro, um projeto político pedagógico fundamentado nas muitas culturas ou no espaço multicultural, conforme é, inclusive, né, o título desse documento, né? Considerações importantes aí para a gente fazer menção. E lá no dia da prova a gente tem que pensar isso, pessoal. A escola que se quer é uma escola de fato democrática, é uma escola que acolhe, é uma escola que valoriza, é uma escola que não coloca atrás da porta a sua diversidade presente no seu contexto. É uma escola que respeita todas as diversidades presentes no mesmo espaço. E aí ela coloca assim que apesar de nós vivermos aqui, pessoal, essa realidade de pouquíssimos espaços, né, serem caracterizados como não opressor e reprodutor de culturas ideológicas pré-estabelecidas, apesar dessas poucas escolas, essas poucas escolas que existem, elas estão em consonância com aquilo que se espera, que são movimentos de fatos que buscam compreender e valorizar as diferenças existente que constitui o universo escolar. Então, se você trabalha numa escola que considera o multiculturalismo, as muitas culturas presentes dentro do seu universo, você está vivenciando, né, um movimento que valoriza, que compreende todas as diferenças. Isso ela define como hibridismo cultural. Aqui, pessoal, é coração, né? Em se tratando de concurso público, esse movimento que busca compreender e valorizar as diferenças existentes que constituem o universo escolar, para a Lúcia Maria Rezende, é chamado de hibridismo, híbrido, algo que é composto por várias vertentes. Então tem que ficar muito bem claro, porque de repente a banca examinadora pega lá, ó, Lúcia Maria Rezende, no seu livro, né, no seu documento, coloca lá que há movimentos que buscam compreender e valorizar as diferenças existentes no mesmo contexto. Esse movimento é conhecido como hibridismo cultural. Isso tem que ficar muito bem claro. Então, o hibridismo cultural é o movimento que valoriza, que compreende, né, todas as diferenças e diversidade presente no universo escolar. E aí, ela vem colocar aí sobre a necessidade de se estabelecer, de formular, de fortalecer uma escola multicultural. E coloca ela, a escola em relação ao multiculturalismo representa sua própria fragilidade e a fragilidade entre educação e sociedade. O que ela vem dizer isso? Se nós temos aqui como referência uma escola multicultural e nós observamos que lá, né, são pouquíssimas as escolas que representam esse movimento, né, de respeito ao multicultural, né? Então, esse próprio movimento que é tímido, ele vem denunciar toda a fragilidade na organização das escolas como um todo hoje em dia. E aí ela coloca que constata-se que a escola não está preparada para absorver as diversas expressões culturais. A escola fecha a porta, né? Então ela coloca aí, nós temos a necessidade de uma escola multicultural que valoriza todas as diferenças, mas o que nós vemos no dia a dia, né? A grande maioria das escolas estão fechadas num mundo pré-determinado, que não conversa, que não dialoga, que não busca entender aonde que estão os seus problemas. Então, para ela, essa escola, ela não está preparada, ela não está fundamentada para exercer a sua missão. Por isso que ela coloca uma escola que efetivamente se diz multicultural e tem na sua ação e no seu compromisso o multiculturalismo, ela vem denunciar todas as estruturas arcaicas das outras escolas.
Olha como é importante, né? E, claro, a escola multicultural é aquela que está fundamentada e está fundamentado dentro do hibridismo cultural, conforme ela mesma coloca aí, ó, que valoriza, que compreende toda a diversidade presente, né, dentro do seu contexto. E aí, claro, pessoal, né, ela vem aqui dizer assim que dado essa situação, aonde pouquíssimas escolas, vão por esse movimento híbrido, né, as escolas elas têm um grande desafio pela frente. E ela coloca, né, o grande desafio da escola é se tornar efetivamente democrática, que não seja apenas um jargão, que contemplem a autonomia para uma gestão participativa, ou seja, a escola precisa abrir as portas e ser reconstruída para poder ser resignificada, formando novos pensamentos que ainda estão tão incompreendidos. Então, olha só, pessoal, né? O que que ela vem dizer diante de tudo aquilo que ela está denunciando, que não existe, né, a responsabilidade e o compromisso multicultural na formulação do projeto político pedagógico. E ela vem dizer assim, a começar pelo processo democrático, né? A escola tem que se repaginar, a escola tem que se reconstruir, buscando contemplar uma autonomia para uma gestão participativa, não só gestão, né, em nível de direção de escola, mas uma gestão participativa de sala de aula, uma gestão participativa da comunidade presente dentro da escola, mas não só a comunidade indo lá para apontar o dedo, é assumindo a sua responsabilidade como família também. E aí ela coloca aí, por isso deixei inclusive entre aspas, precisa abrir as portas e ser reconstruída para poder ter significado na vida das pessoas, formando novos pensamentos, faltou o P aí, novos pensamentos que ainda não são incompreendidos. Que pensamentos são isso? São esses, né? Formando novos pensamentos do respeito, da solidariedade, da valorização daquele que pensa diferente, da valorização cultural do outro, né? Todas essas situações. E aí, lá no documento, na página 40, né, Rezende, ela coloca uma citação que eu fiz questão de trazer para vocês. A desafiadora malha das relações, né, as relações dentro do contexto, é tecida no cotidiano escolar e as ações vão se imbricando e construindo a identidade escolar, frequentemente incompatível com as reais características de um espaço democrático, mesmo em construção. O que ela está querendo dizer com isso? Que tudo aquilo que acontece no dia a dia da escola vai construindo a identidade escolar. Só que, infelizmente, muitas coisas acontecem que vão na contramão daquilo que se precisa para se fortalecer um espaço democrático. Quando a gente pega lá a discriminação presente dentro da escola, e que muitas vezes isso é naturalizado, isso vem de encontro ou não com o espaço democrático, né? Isso vem prejudicar. Por isso que ela coloca aí, ó, muitas vezes incompatível com as reais características de um processo democrático. Quando você é desconsiderado como pessoa, como profissional, quando você é suprimido dentro do seu ambiente de trabalho, mesmo que seja um ambiente em permanente construção, isso vai contra tudo aquilo que se diz e que se prega e que nós temos como horizonte, né, de orientação para um processo democrático. Então, ela vem dizer que tudo aquilo que acontece no dia a dia são relações que vêm, claro, né, construindo a identidade escolar. Então, nós precisamos, né, ter um olhar sensível para, né, as muitas culturas que todos os dias batem na nossa porta lá na escola e, evidentemente, estão vivenciando tudo aquilo que a escola oportuniza, né, para todas as pessoas. E aí, né, Lúcia Maria Rezende, ela vem dizer assim, né, diante de tudo o que nós refletimos, né, que nós temos um projeto multicultural que talvez seja a salvação da escola, mas nós temos uma realidade
porque são pouquíssimas escolas híbridas culturalmente. O que que se espera, de fato, do compromisso da escola? O que que se espera da escola enquanto instituição? E aí ela vem dizer assim: se espera da escola que se priorize a competência para a autonomia da decisão, para a criatividade, enfrentando os atos de repetição sem sentido, para a responsabilidade coletiva. Então, ela vem dizer assim: é preciso priorizar, trabalhar para que as pessoas tenham competência para serem autônomas em relação às suas decisões, não para fazer aquilo que bem quer, mas, né, para dar um norte no seu trabalho, no seu engajamento, sem ter um peso de repente, que tem alguém com um olhar punitivo o tempo inteiro, mas que se tenha um olhar atento e observador para ajudar a fundamentar uma uma direção correta. O que nós temos muitas vezes dentro das escolas é o dedo apontado para te penalizar, não para chegar e dizer assim, ó, vamos conversar, vamos dialogar para ver se não tem uma outra alternativa. O peso é da punição, né? E aí ela coloca, tem que ter autonomia para a criatividade, que o professor não seja somente direcionado pelaquilo que vem de cima, mas que ele possa estar em constante diálogo e que ele possa ser ouvido também. Isso é respeitar a criatividade também do professor, para poder enfrentar uma escola que não atende, né, aos desafios da sociedade, ou seja, segundo a autora, para enfrentar os atos de repetição sem sentido que muitas vezes fundamenta o cotidiano dentro da escola, e sempre tendo a responsabilidade coletiva. Quando fala responsabilidade coletiva, né, é buscar o apoio, é caminhar juntos para que possa, né, transformar aquele ambiente, né, que não é tão saudável em algo que seja, né, que tenha alento para se continuar trabalhando e levar em frente aí, né, tudo aquilo que se espera enquanto escola para oportunizar, né, uma formação adequada a todos os alunos. Prezar pelo aprendizado coletivo, de agregar todas as expressões multiculturais, vencendo e superando as barreiras do preconceito e da desvalorização do outro. Olha o que ela fala, o que que se espera de uma escola comprometida, né, à altura da sociedade e dos desafios que nós temos hoje na sociedade, né? Que as pessoas estejam unidas, né, buscando um objetivo, que esse objetivo é agregar todas as expressões multiculturais, todos os valores presentes no dia a dia da escola, para assim poder vencer e superar, né, todas as barreiras, né, barreiras do preconceito e da desvalorização que ocorre, né, infelizmente, em grande parte das nossas escolas. E é preciso recriar espaços onde os profissionais sejam respeitados em sua ação e formação profissional. Olha só, pessoal, aí sim nós vamos ter uma escola democrática, aonde, né, os espaços oportunizem que o respeito à ação e à formação profissional sempre esteja, né, em primeiro plano. Se as coisas acontecem naturalmente, se as expressões multiculturais, a diversidade presente lá no meio é respeitada, não tenha dúvida nenhuma que é o caminho apontado, claro, por Lúcia Maria Rezende, porque o norte dela é a valorização de todas as expressões que todos os dias estão frequentando os espaços, né, educativos. E aí, né, ela vem dizer assim, né, para a gente ter essa escola, né, que atenda, né, que dê respeito e que priorize a competência na autonomia da decisão, que respeite a criatividade, que possa enfrentar a repetição sem sentido, que tenha responsabilidade, né, coletiva, que respeite as expressões multiculturais, que os profissionais sejam respeitados pela ação, né, e pela sua formação profissional, é necessário um currículo, né, que venha de encontro, claro, com o multiculturalismo. E que currículo é esse? Né? E aí ela coloca que é necessário encarar como um desafio
a necessidade de incorporar o multiculturalismo de modo transversal, que perpasse os conteúdos, mas que se configure em ação vivenciada por todos, em todos os momentos. Então, muito mais do que só ter a preocupação nos conteúdos, é necessário que essa visão multicultural, essa visão de respeito à diversidade, de solidariedade entre as pessoas, sejam o fundamento e que vá se configurar numa ação que seja vivenciada por todos, né? Em todos os momentos da existência da escola. E ainda ela diz, é necessário que o projeto político-pedagógico seja fortalecido por projetos que não fiquem apenas no papel, mas que contemplem a escola como um lugar de múltiplas raças e culturas, onde todas as culturas possam ser respeitadas em suas particularidades. Então, olha só, pessoal, quando quando eu fiz a introdução na reflexão desse documento, eu coloquei lá, né, processo multiculturalismo, são as muitas culturas presentes dentro da escola. E aqui ela vem dizer, como um lugar de muitas raças e culturas, onde todas as culturas possam ser respeitadas em suas particularidades. Esse é um currículo multicultural para Lúcia Maria Rezende. Esse é o espaço que tem que ser construído, onde as pessoas não precisam negar a sua origem para serem aceitas. É a escola que olha para dentro de si, é a escola que se constrói, é a escola que faz uma reflexão sobre, né, como ela está estruturado e que ela vai se configurando para atender todas as expressões que batem à sua porta todos os dias. Esse é um currículo multicultural comprometido, né, com a sociedade que nós vivemos. E é esse o currículo que deve ser construído e deve estar lá como o grande direcionamento do projeto político-pedagógico da escola, ou seja, um projeto político-pedagógico fundamentado no multiculturalismo, ou seja, na valorização das muitas culturas. Essa é a reflexão, né, que a Lúcia Maria Rezende vem trazer. E onde é que nós buscamos balizar todas essas situações? Como é possível construir isso? A escola, ela faz de qualquer jeito? Não. Né? Se nós querermos um projeto político-pedagógico que seja participativo, né, onde as pessoas contribuem, que a escola tem autonomia para fortalecer, tem que se balizar na lei. E ela traz lá no documento, na Lei Diretriz de Base da Educação Nacional, é o grande orientador ou a grande orientadora das situações. Porque lá na LDB, em que nós já estudamos isso com muita propriedade, nós encontramos lá no artigo 12, né? E aqui eu trouxe trouxe o artigo, no caput do artigo, e trouxe alguns incisos, não trouxe todos, mas, né, trouxe aqueles que vêm trazer, né, um referencial de como esse aspecto multicultural da valorização de todas as culturas, podem estar entrando na escola a partir do artigo 12 para fundamentar o projeto político-pedagógico. E lá no artigo 12, que fala os estabelecimentos de ensino, né? Está falando das escolas, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, é obrigação, a LDB vem dizer assim, é obrigação da escola olhar para onde ela está localizada e elaborar, e mais do que elaborar, executar, colocar em prática a sua proposta pedagógica. Olha para a sua cultura, olha onde você está localizado, né? Elabora o seu projeto, o seu plano de ação e executa, não só coloca dentro, elabora e coloca dentro da gaveta para nunca mais ninguém revisitar aquilo, né? Executar o que foi feito, o que foi dialogado, o que foi construído de forma coletiva e colocar em prática. Outra situação, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.
Isso é gestão democrática, isso é participação democrática, isso é uma escola, né, dialógica, que dialoga com todos as pessoas que representam o dia a dia da escola, direta e indiretamente. Então, olha onde que está fundamentado. Né? Então, não tem como a escola dizer, não posso fazer nada porque tudo vem determinado de cima para baixo. Não, a LDB ela é superior a qualquer fundamentação de sistema de ensino. E ela está dizendo assim, né, que a escola tem que elaborar e executar, que a escola tem que se articular com a comunidade. Né? Uma outra situação para contemplar, evidentemente, né, as questões multiculturais que Lúcia Maria Rezende defende, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática do bullying no âmbito das escolas, que isso, inclusive, foi incluído pela Lei 13.663, 2018, né? Combater, né? Estabelecer medidas, trabalhar com projetos de conscientização, de prevenção, de combate a todos os tipos de violência. Né? Se nós trabalharmos isso, não tenha dúvida nenhuma que o projeto político pedagógico da escola está fundamentado numa questão multicultural, porque o bullying, muitas vezes, até é em função da raça, né? Você pensa diferente, você sofre bullying. Você é magro demais, você, né, sofre bullying. Você está um pouquinho fora do peso, sofre bullying. Você não está dentro de um padrão estabelecido pela sociedade, você sofre bullying. Então, olha só o que né, a LDB vem trazer. Ela vem dizer assim, é o braço que a escola precisa, eu estou aqui, ó, né, com toda a possibilidade na mão. Também no artigo 12, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Né? Mais do que nunca isso é necessário, é preciso. Né? E cultura de paz, né, significa, né, respeitar os outros. A gente vai nas escolas, gentileza gera gentileza, só que um não diz bom dia, não diz boa tarde para o outro. Né? Eu me deparo isso o tempo inteiro dentro de um prédio público, que é a cabeça da educação. Se fala bom dia, as pessoas não respondem. Né? Então, cultura de paz é consideração ao outro, é respeitar o outro, é ser respeitado naquele ambiente. Também por a Lei 13.663 de 2018. Então, olha onde ela fundamenta também, né, toda esse embasamento em relação ao seu, ao seu documento. É claro que aqui eu trouxe algumas situações, né, para fortalecer, porque esse documento foi feito antes de 2018, mas, claro, pessoal, né, o documento dela fala com a lei vem aqui balizar o documento que ela está trazendo. Artigo 13, que diz respeito ao professor. Mas eu, como professor, né, eu preciso da minha aula, né? A minha aula bem dada, já eu cumpro com a minha incumbência. É isso que o artigo 13 da LDB vem dizer? Não somente isso, que você tenha que dar uma aula de qualidade, isso perfeito, necessário, não vamos abrir mão disso. Mas a LDB, no artigo 13, vem trazer outras incumbências para nós, professores. Né? Dentre elas, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Pergunto para vocês, quem de vocês que já trabalha em escolas participou da elaboração da proposta pedagógica da escola, né? Então, isso é um chamado de atenção. Se nós querermos ou quisermos que a nossa escola seja multicultural, que a valorização das muitas culturas estejam presentes no nosso processo de trabalho, conforme Lúcia Maria Rezende coloca, nós precisamos participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Você chega lá com o professor, a LDB coloca aí que você tem que elaborar e cumprir o seu planejamento, seu plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Aí você vai perguntar sobre o PPP, cadê? Né? E se tiver um documento lá que, de repente, foi feito quando Dom Pedro chegou aqui no Brasil? Ele está em consonância com relação ao que a autora vem dizer?
sobre a questão do multiculturalismo, né? Então, olha como nós temos responsabilidades também enquanto professores, né? De fazer as coisas acontecer, de participar, de encabeçar e refletir e dizer assim: a minha missão não é só dar aula, é participar. E essa participação é discordar, mas discordar não é brigar, né? É argumentar. 3, zelar pela aprendizagem dos alunos. Sempre, pessoal, sempre. Nós estamos falando de processo multicultural, é de respeito, é de consideração, é de solidariedade. Os alunos estão lá para aprender. Nós, como professores, temos a obrigação de zelar pela aprendizagem dos alunos e colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e com a comunidade. E isso nós estamos conversando desde o início do curso, pessoal. Nós não podemos, de forma alguma, deixar desapercebido isso, porque lá no dia da prova, esse artigo, então, pessoal, é artigo para cabeceira de cama, para a gente o tempo inteiro estar dando uma olhada no artigo 13. Inclusive, vocês têm disponível aí na plataforma do curso uma videoaula só sobre o artigo 13. Nós precisamos saber de cor e salteado todas as situações que diz respeito ao artigo 13, porque muitas vezes, lá numa questão de autor, o que nos vai dar o fôlego para buscar a resposta é aquilo que está balizado na lei, é aquilo que está fundamentado na lei, porque nenhum autor vem contrariar o que está escrito, evidentemente, na lei. E o artigo 14, que vem dizer, né, a LDB vem colocar aí a responsabilidade, né, dos sistemas de ensino de oportunizar a autonomia para que as escolas possam construir a sua proposta política pedagógica, que para Lúcia Maria, né, Rezende deve ser multicultural. O artigo 14, que também vocês já cansaram de estudar comigo, diz: os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público da educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. O que está dizendo aí? Ó, seja, pessoal, o sistema federal, estadual, Distrito Federal ou município, eles têm que definir as normas de gestão democrática do ensino público, mas respeitar as peculiaridades das escolas e garantir que as escolas possam elaborar, evidentemente, o seu projeto político-pedagógico pedagógico, conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, a própria LDB fala para o sistema de ensino: ó, lá na escola você tem profissionais que eles têm o direito de participar da elaboração do projeto político-pedagógico. Você não vai se opor a isso, você não vai soltar nenhuma medida que proíba que esse professor participe, que ele colabore, que ele concorde, que ele discorde na elaboração, evidentemente, né, na elaboração do projeto político-pedagógico. E 2, participação das comunidades escolar e local, né, em conselhos escolares ou equivalentes. Então, são as instituições dentro da própria escola, são os conselhos, e aqui coloca conselho escolar, que define, inclusive, o gasto de verbas, onde que as verbas vão ser, né, consideradas dentro da escola, que não é aonde o diretor quer, e muitas vezes o diretor gosta da participação, porque aí são outras visões que tem lá junto com o diretor para incorporar aquilo que a escola precisa para se transformar numa educação de qualidade, e muitas vezes o professor não quer participar. Aí, quando o diretor toma uma decisão, aí a crítica vai em cima do diretor, mas o professor muitas vezes não quer também participar. Então, né, coloca aí a participação dos profissionais, a participação da comunidade, porque os conselhos escolares ou entidades têm que ser formados também, né, por pessoas da comunidade, por pais, né, por responsáveis de alunos e de alunos, se forem maiores de idade. Então, observem aonde que se fundamenta toda uma proposta, né, para uma para um sistema de qualidade dentro das escolas. E Lúcia Maria Rezende, ela vem colocar aí, claro, né, nessa perspectiva do projeto
multicultural dentro do projeto político-pedagógico, a consideração de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que é necessário para que nós possamos, né, de fato, dar uma nova cara para as escolas, valorizando todas as expressões, toda a diversidade presente, né, no ambiente educativo, que tem aí a participação direta nossa como profissional da educação. Então, pessoal, né, finalizo aqui as nossas considerações, né, a respeito, evidentemente, desse documento, e, claro, conforme eu falei, em momento oportuno, nós vamos aí debater também nas nossas aulas ao vivo. Beleza? Um abraço a todos, né? Fiquem com Deus e até uma nova oportunidade aí para a gente continuar as nossas reflexões essas, né? Sempre contundentes, sempre pautadas na responsabilidade, no compromisso e na busca, né, da qualidade satisfatória aí para nós termos o melhor preparo possível para o nosso concurso, para a nossa prática, aliás, para os nossos concursos, né? Porque tudo aquilo que a gente debate aqui serve para enfrentar qualquer concurso aí que vocês, evidentemente, forem prestar ao longo da carreira vitoriosa de cada um de vocês. Beleza? Um abraço a todos e até uma nova oportunidade.